Hoje, eu quero trazer para vocês uma mensagem cujo tema é uma família extraordinária. E durante este mês de maio, nós estaremos tratando destes temas e pretendemos apresentar outros casos. E quero convidá-los para nós entrarmos em nossa mensagem, a lerem comigo o texto de João, capítulo 12, verso 1 ao verso 3. Diz assim: 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Ali se refere à casa de Simão, o leproso. Prepararam um jantar para Jesus. Marta servia, enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então, Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou-o sobre os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos, e a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Pai amado e eterno, nós estamos diante da Tua palavra e nós oramos para que o Teu Espírito possa falar aos nossos corações nesta manhã. Ministra as nossas vidas, como eu creio que o Senhor já falou conosco através do testemunho que aqui assistimos, mas oramos para que o Senhor continue falando conosco através agora da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Nestes versos encontramos 3 personagens, além de Jesus, os quais eu coloquei em destaque no texto. São eles Lázaro, Marta e Maria. Nossa reflexão de hoje estará focada na vida destes 3 personagens. Vamos iniciar a nossa reflexão conhecendo um pouco mais sobre Lázaro, Marta e Maria. Na verdade, não encontramos muitas informações a respeito de Lázaro, Marta e Maria. Tudo que temos são as informações registradas na Bíblia e que não são muitas. Lázaro, Marta e Maria eram irmãos. Moravam em Betânia. Betânia era uma vila que ficava a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém. Jesus sempre foi muito bem recebido por estes irmãos quando passava ali por Betânia e os visitava. Possivelmente era o local, normalmente, quando ele ia para Jerusalém, onde ele se hospedava e ficava. Nessa residência, Jesus e os seus discípulos se reuniam e faziam suas refeições, mas também ali Jesus ensinava a palavra. E ali também Jesus passou os últimos momentos de tranquilidade e paz de sua vida. As narrativas bíblicas nos dão a entender que estes 3 irmãos eram órfãos. Podemos dizer isso baseado em algumas verdades que estão dentro dessas narrativas. A casa onde moravam é apresentada como a casa de Marta, possivelmente indicando que ela era a irmã mais velha e responsável pelos 2 mais novos, Lázaro e Maria. Os pais não aparecem em nenhum momento dessas narrativas recebendo Jesus em sua casa, como faria qualquer bom anfitrião. Também não são mencionados, por exemplo, na morte de Lázaro. Então, estes fatos indicam que eles já não estavam mais vivos quando ocorreram os eventos descritos na Bíblia. Creio que seja relevante dizer que estes 3 irmãos, então órfãos, eram muito amados por Jesus. E o apóstolo João fez
questão de deixar isto registrado no seu evangelho, no texto de João 11, verso 5. Nós temos 3 narrativas bíblicas inspiradas por essa família extraordinária. A primeira narrativa, nós encontramos Marta acolhendo Jesus e seus discípulos, em Lucas capítulo 10, 38 ao 42. A segunda narrativa, nós temos a morte e ressurreição de Lázaro, no texto de João 11. E a terceira narrativa é Maria ungindo os pés de Jesus, João 12, de 1 a 8. Há muitas lições que nós podemos aprender com esta família extraordinária. Contudo, hoje iremos nos prender a 2 lições somente que se encontram dentro da mesma narrativa bíblica, no texto de João 11. As 2 lições que aprendemos com esta família extraordinária é que precisamos viver amando os nossos e crendo em Deus em todo o tempo. Nós podemos ver o amor e a fé desta família quando Lázaro adoece. E eu quero então ler junto com vocês João capítulo 11, do verso 1 ao 3. Diz assim: havia um homem chamado Lázaro, ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Então Lázaro, o irmão, eles eram de Betânia, Maria e Marta, preocupadas com Lázaro, manda chamar Jesus. A doença de Lázaro revela o amor existente entre ele e suas irmãs. A doença também revela a fé que elas tinham em Jesus, incluindo também o próprio Lázaro. Marta e Maria, preocupadas com o irmão, mandam mensageiros até Jesus, com o fim de que ele tomasse conhecimento do estado, da situação de Lázaro, seu amigo. Veja, o próprio texto diz: a quem amas? Então, um amigo amado por Jesus. Então, elas mandam avisá-lo. Por quê? Elas mandam avisá-los. Certamente porque acreditavam que Jesus poderia curá-lo. Entretanto, na continuidade desse texto, nós vamos poder ver que Jesus não atende de imediato o pedido das irmãs. Quando Jesus chega à casa de seu amigo Lázaro, a quem ele muito amava, ele já tinha sido sepultado há 4 dias. E o relato bíblico é que ele, Lázaro, já cheirava mal quando Jesus chega a Betânia, deixando claro que ele se encontrava morto quando Jesus chegou. Porque a ênfase toda dessa história vai ser a ressurreição. Então João se preocupa em deixar claro que Lázaro já estava morto, já cheirava mal. As irmãs, desapontadas com Jesus, quando Jesus chega, depois de 4 dias, dizem a Jesus, ambas as irmãs dizem a mesma frase, ou as mesmas palavras a Jesus: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido.
ambas expressam esse sentimento de desapontamento, pela certeza que possuíam que se Jesus tivesse chegado em tempo, Lázaro estaria vivo. Elas estavam sofrendo pela perda do irmão amado, mas também elas estavam sofrendo por uma outra razão. Um conflito agora interior, com relação a quem elas depositaram sua fé, a quem elas colocaram toda a sua esperança. Elas estavam sofrendo por causa do atraso, aos olhos dela, de Jesus. Aquilo gerou um conflito. Certas de que Jesus poderia ter curado seu irmão, e certas do amor que Jesus sentia por seu irmão Lázaro, elas certamente estavam se perguntando: por que o Senhor demorou tanto? Por que Jesus não veio enquanto havia tempo para curá-lo? Hoje, quando eu e você estamos lendo essa história, nós sabemos que Jesus demorou porque desejava realizar algo extraordinário na vida dessa família. Mas elas não tinham essa perspectiva naquele momento. Ele, hoje nós sabemos, deixou que Lázaro morresse para ressuscitá-lo. E dessa forma mostrar a todos que Ele é o Salvador, aquele que tem o poder sobre a vida e a morte. Através da ressurreição de Lázaro, Jesus estava mostrando a todos que Ele é a ressurreição. E que todo aquele que nele crer, não morrerá, mas viverá eternamente. Conforme nós lemos em João capítulo 11, no verso 21 e 26. Diante a indagação de Marta, ele diz, veja só o texto. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que, mesmo agora, Deus te dará tudo o que pedires. Olha a fé de Marta. Às vezes nós atentamos muito à fé de Maria. Mas nós olhamos para Marta só como aquela, né, que está preocupada em servir, como se... Mas preste atenção. Mas sei que... E ela está ciente que o irmão está sepultado há 4 dias. E ela olha para Jesus e diz: mesmo agora, Deus te dará tudo o que pedires. Havia no coração dessa mulher ainda a esperança de um milagre ali. Ela cria. Mas ela não entendeu o que Jesus falou para ela. Disse-lhe Jesus: o seu irmão vai ressuscitar. Marta achou que Jesus estava falando da ressurreição escatológica, do último dia. E ela diz para ele, Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Pergunta para ela. Jesus não chegou atrasado, como as irmãs estavam supondo. Ele chegou na hora certa, para tornar incontestável a realidade de que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Amém? O sofrimento experimentado por Marta e Maria, naqueles 4 dias que antecederam a ressurreição de seu irmão Lázaro,
o conflito interior da sua própria fé. Por que Jesus não veio? Tudo isto era um anúncio de que o sofrimento que hoje também vivemos, que pode sim nos fazer chorar, que pode durar alguns dias, 4, 10, que pode durar alguns anos, que pode durar todos os anos que aqui vivemos, neste cronos finito, mas é o anúncio de que a alegria virá no dia do Senhor transbordante, quando no toque da última trombeta ressuscitarmos em glória para vivermos eternamente no reino do Cristo ressurreto. Você crê nisso? Então dá um glória a Deus. Essa é a esperança da nossa vida. Essa é a certeza que vivemos. Aqueles dias que Marta e Maria viveram são um anúncio para nós de que assim como naquela casa onde havia pranto e choro, dor e luto, a vida ressurgiu, a vida renasceu, a alegria daquele lar voltou. Também nas nossas vidas, um dia nós nos levantaremos e o sol da justiça estará diante de nós, e nós viveremos as vitórias prometidas por Deus. Os dias de choro deixarão de existir, os dias de lágrimas cessarão, a morte já não existirá mais. Em Cristo nós somos mais que vencedores. Eu quero chamar sua atenção para as duas lições que nós aprendemos através desta família, que experimentou o extraordinário de Deus, e por isso estou dizendo que é uma família extraordinária. As duas lições. Primeira, o cuidado e a preocupação de Marta e Maria, demonstrada diante a doença de seu irmão Lázaro, nos ensina que precisamos cuidar de nossa família com amor. Precisamos cuidar dos nossos. Possivelmente, a realidade de serem órfãos fez com que eles cuidassem ainda mais uns dos outros e dedicassem maior amor entre eles. Nós precisamos nos amar e nos sensibilizarmos com o sofrimento dos nossos. E eu estou falando aqui da família de sangue. O amor começa na relação familiar e precisa se estender às demais relações sociais. É no lar que começamos a aprender a amar de verdade. É no lar que nós começamos a aprender a nos dar ao outro, a confiar no outro, a lidar com as decepções também que o outro nos causa, a perdoar o outro quando este nos fere. Eu nem preciso aqui dizer sobre isso, porque eu acredito que toda a família já viveu isso, né? Tenho certeza. Quantas vezes você não brigou com o teu irmão? Quantas vezes você não discutiu? Mas depois precisou ir lá, se acertar, se perdoar, desculpar. Ou será que quando brigava com alguém, mandava o outro embora de casa? Não, é no lar que se aprende a amar de fato e verdade. É no lar que a gente aprende a acolher o outro, mesmo quando este não nos compreende e nos rejeita. No lar, aprendemos que a vida do outro é parte de nossa vida. O meu irmão é parte de mim, minha irmã é parte de mim. No lar eu aprendo isso. No lar sentamos na mesma mesa e conversamos os diversos temas da vida abertamente, sem julgamento, sem expulsar o outro da mesa porque ele tem uma opinião diferente,
porque fez escolhas, sejam elas sexuais ou ideológicas, das quais não concordamos. Em casa, aprendemos que devemos ouvir os conselhos dos mais sábios, dos mais experientes, que precisamos dividir nossas vidas com aqueles que moram conosco. E não tem como você viver num lar, numa casa, sem dividir sua vida. Em casa nós aprendemos que nossa vida não pode ser vivida trancada num quarto. Não podemos viver individualizados dentro de uma casa, dentro do lar, da família. Nós precisamos interagir com nossa família. Dividir a comida, a televisão, o sofá, o dinheiro, a vida. Em casa aprendemos que nossa família pode se intrometer em nossa vida sim. Que não existe esse negócio, a vida é minha, eu faço o que eu quiser. Vai se meter na vida do outro. Não existe isso, isso é do capeta. Isso é do diabo que quer nos individualizar, nos distanciar um do outro. Não se mete na minha vida. Não existe isso dentro de um lar, de uma família. Que pai que é esse que chega lá no filho e vai conversar? Não se mete na minha vida. Não existe. Tenho que me meter na vida dos meus filhos. Eu tenho que ajudá-los a se tornarem homens ou mulheres, se é minha filha. Eu não tenho filha, né? Mas quem tem filha, né? Tenho que se meter, tenho que me intrometer. Tenho que colocar o dedo na ferida, tenho que ajudar a crescer, a lidar com situações diversas. Não existe. Os meus 2 filhos, eu acho que foi no ano passado, mas eles nem quiseram. O ano passado, se eu não me engano, é que eu cheguei para os meus 2 filhos e falei assim, bom, vocês querem a chave do quarto de vocês? Eles já estão com 22, 21 anos, né? Nunca deixei meus filhos terem a chave do quarto para trancar o quarto. Porque na hora que eu, pai, resolver entrar lá, eu quero ver o que eles estão fazendo. E não tem essa coisa de trancar e fazer escondido, eu entro na internet, eu escondo tudo. A vida de família é a vida aberta. Porque nós temos que se intrometer na vida um do outro e cuidarmos com amor. E proteger o outro com amor. Só que a gente assiste muito filme americano, esses filmes besta, tem aí. E aí, nos filmes, cada um, filho tranca, né, a porta do seu... E a gente acha que isso, olha, é assim que se vive a vida. Cada um tranca seu quarto, cada um tem sua televisão no seu quarto, cada um tem seu PlayStation no seu quarto. E quando vão conversar, estão todos trancados no quarto, mandam um zap, está na hora da janta? E, se possível, cata e vai jantar no quarto, nem sentam na mesa mais para conversar. Isso não é família. A sua vida terrena, preste atenção, ela só existe porque a vida de seus pais foram compartilhadas com você. Para começar por aí, geneticamente. Eles doaram a genética deles, que você possui. Você nunca ouviu uma expressão, alguém chegar para você e dizer, você tem a cara do seu pai, você tem o nariz do seu pai, parece com o sorriso da sua mãe, não sei. Porque você recebeu deles genética, a vida deles foram compartilhada para você existir. Não tem como você se isolar disso. Se você está vivo aqui hoje, é porque certamente seu pai ou sua mãe, seja eles pais adotivos, sejam eles pais sanguíneos, deram de comida para você, porque senão você não estava vivo sem comer. Então a vida não se vive sozinho. É isso que possibilitou você existir, porque eles se doaram para você. Portanto, querido, não existe esse negócio, cuida da sua vida que eu cuido da minha. As suas escolhas erradas na vida trazem consequências a toda a família. Consequências emocionais, financeiras e espirituais. Ninguém vive sozinho neste mundo. E é claro, vou deixar isso claro aqui, tá?
que mesmo dentro da família, sempre que você for meter, né, sua opinião, seu dedo, né, como dizer aí, sabe, para tentar corrigir, orientar, consertar, sempre que você for se intrometer, vamos dizer assim, na vida de alguém da sua casa, você deve fazer com respeito, com amor e com a intenção pura e verdadeira de querer ajudar, não julgar, não condenar. E é nessa dinâmica do convívio familiar que nós aprendemos a amar e a exercitar nossa fé. Precisa ter fé, né? Para você continuar acreditando sempre no outro, dentro da própria casa. Precisa ter fé. Agora preste atenção no que eu vou dizer. Tudo que eu disse a respeito dessa realidade do convívio familiar, você deve aplicar no convívio da família da fé. Entende? Acho que eu não preciso nem explicar muito, né? Então eu vou dizer assim, que dentro da igreja também não tem esse negócio de não pode se meter na minha vida, que é a minha vida. Não tem. Se você está aqui na igreja, pensando assim, não, eu vou lá na igreja só para ouvir o pastor falar e ir embora, e ninguém pode se meter na minha vida, eu vou dizer para você, você está no lugar errado. A igreja é o lugar que é família, e tem que se meter. Mas, sempre como eu disse, com respeito, com amor e com a intenção verdadeira e pura de querer ajudar. Agora, de condenar, não. Ninguém está aqui para condenar ninguém. Ninguém está aqui para julgar ninguém. Nós somos família. Assim como na casa você aprende, você traz essa extensão para a vida da igreja. E você deve aplicar isso no seu convívio, na sua igreja local. Se você é dessa igreja, aqueles que nos assistem, né, pelo YouTube, é de outra igreja, mas tem que aplicar isso na sua igreja, na sua realidade com seus irmãos da fé. Então, da mesma forma que através da dinâmica do convívio familiar, nós aprendemos a amar e a exercitar nossa fé, também através da dinâmica do convívio com a nossa família da fé, com os nossos irmãos em Cristo, nós aprendemos a amar e a exercitar nossa fé. A família da fé é uma extensão de nossas casas. Os órfãos e as viúvas desamparadas, que não têm renda para se manterem, naqueles tempos antigos não existiam, hoje algumas recebem pensão, não precisam, ou tem às vezes os filhos que ajudam, mas aquelas que por alguma razão não têm como se manterem, ou que não têm familiares, e que todos os domingos quando saem daqui vão almoçar sozinhas, porque não tem mais familiares. Não tem com quem passar o Natal, a Páscoa, o Dia das Mães, dos Pais, né? Qualquer outra festa. Elas precisam ser abraçadas por nós, famílias da fé. Nós temos que tratar essas pessoas como se fossem nossos próprios filhos ou pais, né? A segunda lição que eu quero trazer dessa família extraordinária, diante a decepção e a tristeza para com Jesus, aprendemos com Marta e Maria que devemos confiar nele, sem medo de ser feliz, ainda que nossos sentimentos estejam confusos. Estamos vivendo um quadro epidêmico, que tem causado grande dor a todas as pessoas do mundo. Nós não estamos diferente dessa realidade. Diversas famílias estão em luto, assim como se encontrava Marta e Maria. A nossa irmã Hilda está hospitalizada. O seu filho Eric faleceu. Com a graça de Deus, seu marido, seu esposo, já está para receber alta. O outro filho também diz que já está melhor. Nós estamos clamando por ela. Não está bem, mas estamos clamando por ela. É uma realidade que muitas famílias estão enfrentando.
Eu espero que você e a sua casa não estejam em luto. Mas é muito possível que você tenha, entre os familiares ou amigos próximos, que estejam vivenciando a dor do luto neste momento. E que talvez neste momento que nós estamos aqui, estejam se perguntando por que Deus não curou minha mãe, meu pai, minha esposa, meu esposo, minha filha, o filho, meu neto, neta, não curou o meu amigo. Por que Jesus se atrasou? Por que Jesus não ouviu as nossas orações e não os curou? Eu quero dizer a você, se você hoje está tomado pela decepção e tristeza, como esteve Marta e Maria, se encontra desapontado com Jesus, desacreditado em sua fé, porque acredita que Ele não agiu no tempo certo, ou que Ele não ouviu sua oração, traga a sua memória em quem tem crido. Traga a sua memória em quem tem crido. Lembre-se de que Jesus fez por você na cruz. Lembre-se do que Jesus passou por você na cruz. E confie nele, porque certamente os planos dele são melhores que os seus. E eu quero que você entenda uma coisa: saiba que Jesus não chegou atrasado para salvar os seus familiares, os seus amigos, nem mesmo o seu negócio, o seu casamento, o seu filho, a sua filha. Jesus não chegou atrasado. Jesus não fechou os ouvidos para a sua oração. Quando Jesus trouxe Lázaro da morte, Ele estava dizendo a você o que Ele fará por você também. E por todos que nele crer. Todos que nele crerem ressuscitarão para a vida eterna. Lázaro, e essa história de sua morte e ressurreição é hoje uma referência da vitória que Jesus te deu ao morrer a sua morte na cruz. Ao morrer a morte do seu cônjuge, do seu filho, da sua filha, daqueles a quem você hoje chora. Na cruz, Jesus morreu para que eles também tenham vida eterna. E assim como Lázaro se levantou da morte, se você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus que morreu a sua morte, que morreu por você, pagando os preços dos seus pecados, e que ao terceiro dia ressuscitou dentre os mortos, você também ressuscitará, como Ele ressuscitou. Quando soar a última trombeta, para viver eternamente no seu reino, no reino de seu Pai. Assim também todo aquele que morreu em Cristo, que morreu crendo que Jesus é o Filho de Deus, o Salvador e Redentor da sua vida, ressuscitará para a vida eterna. Portanto, entenda o que eu vou dizer. Não é Jesus que chegou atrasado, são nossas orações que estão atrasadas. Mas como assim, pastor? É porque, de fato,
Jesus já nos deu a vitória e já pagou o preço para a nossa ressurreição há mais de 2000 anos atrás. Nós estamos no ano 2021. Mas antes mesmo de você nascer, Jesus já tinha pago o preço dos seus pecados, Jesus já tinha garantido para você vida eterna, Jesus já tinha garantido para você o reino dele. E quando você hoje chora e você ora, você olha para trás para ver o que Cristo fez. Na verdade, são nossas orações hoje que estão em relação ao que Ele já fez atrasado. E agora quando você ora, Jesus vai dizer para você, olha para a cruz. Veja o que eu fiz por você. Olha para a cruz. Olha para aquele túmulo vazio, eu não estou mais lá, eu vou te ressuscitar comigo, confia, creia. Portanto, espero que você entenda o que eu estou dizendo. Jesus não está atrasado. Ele não está atrasado. Ele já consumou a obra que ele precisava realizar para que você pudesse viver a vida plena, prometida por ele, tetelestai. Está consumado. A vida aqui neste mundo é como uma nuvem que logo some diante dos nossos olhos. Ela é breve. Por isso, não se apegue a ela. Você foi feito por Deus para viver eternamente com Ele. A justiça perfeita você encontrará no reino de Deus. A paz mais doce você encontrará no reino de Deus. A alegria transbordará sem cessar do seu interior como rios de água viva no reino de Deus. Pois lá já não haverá mais morte, não haverá tristeza, não haverá choro, a dor já não existirá mais. Tudo novo se fez em Cristo Jesus, tudo novo se fará sobre a sua vida em Cristo Jesus. Amém? Assim como Jesus transformou o luto na casa de Marta e Maria em choro e abraços de alegria, Ele transformará também na sua vida. Toda dor, toda perda, toda decepção, todo desapontamento, toda tristeza, tudo isso deixará de existir. Confie, creia de todo o seu coração em Jesus Cristo, confie nele, ainda que os seus sentimentos estejam confusos, confie nele como Marta e Maria confiaram e verás a glória de Deus. Eu quero convidar você a fechar os olhos.